Fala galera, beleza? Olha eu aqui, professor Ticiano Lavô, sempre a seu dispor, para falar um pouquinho aqui com vocês acerca da data de hoje, né? O 13 de abril, onde Fortaleza oficialmente comemora os seus 300 anos. Mas uma verdade que você precisa saber é o seguinte, que essa data, ela é uma mera formalidade, tá? O 13 de abril. Dá até a impressão que no dia 12 de abril de 1726, né, há 300 anos, não tinha nada aqui, não existia vida aqui, não existia uma sociedade fortalezense, não existiam pessoas, isso é falso, tá? Existia sim, não trouxeram Fortaleza, não trouxeram uma sociedade na carroceria de um caminhão no dia 13 de abril de 1726 e simplesmente jogaram aqui, de maneira alguma. Eu vou fazer uma analogia, tá? Com um fato, inclusive real, tá? Um fato da minha família que vai ajudar a entender essa verdade que eu quero que você entenda, tá? Na minha família existe um caso, uma situação, tá? Uma tia minha, inclusive, que há alguns anos, eu diria que até muitos anos, ela simplesmente se deparou com uma criança que foi colocada na porta da casa dela, tá? Isso acontece com mais frequência, né, do que o que a gente pensa. E antigamente era muito frequente isso. Isso era muito, não vou dizer normal, tá? Mas era muito comum. E ela simplesmente se deparou, abriu a porta e se deparou com uma criança dentro de, eu não lembro se uma cesta ou uma caixa, tá? É de fato uma história triste, mas que se tornou numa relação de mãe e filho tremenda, tá? Enfim, ela abriu a porta, encontrou aquela criança, não tinha absolutamente nada escrito na caixa. Não havia, certo? Só a criança, né, vestida com uma roupinha tal, enrolada numa manta, e não se sabia, não se fazia ideia da idade daquela criança. Não se fazia ideia. Podia ter 6 meses, 4 meses, 5 meses, 3 meses, não tinha nada ali que indicasse. Pois bem, a minha tia acolheu, a minha tia amou, a minha tia adotou. E foi, né, tomar todas as providências legais, justiça, cartório, conselho tutelar, para poder o quê? Registrar a criança como sua filha, né? Filha da minha tia e do meu tio, o esposo dela. Pois vamos lá. É a partir daquela data que consta na certidão de nascimento, que a minha tia, né, foi providenciar para aquela criança, que ela comemora o aniversário da criança todos os anos. Eu nem sei, inclusive, dizer a data exata aqui, certo? Mas tal pessoa se tornou meu primo, certo? E todos os anos se comemora o aniversário naquela data em que a minha tia, né, conseguiu a expedição do documento, do registro civil, da certidão de nascimento, certo? E de antemão eu digo, ele cresceu extremamente resolvido com esse contexto, nunca foi escondido da pessoa, né? Nunca foi omitido o que havia acontecido, mas o amor que ele recebeu ali, o acolhimento que ele recebeu ali da minha tia e uma família e tal, superou qualquer outra coisa que pudesse vir a se tornar, sei lá, um trauma e tal, nada disso, tá? É uma relação espetacular. Mas o que é que eu estou querendo que você entenda? A data que a minha tia comemora, né, que nós comemoramos, todos comemoram o aniversário dele, é a data em que ela, né, conseguiu ali expedir a certidão, o registro civil dele. Mas vamos lá, antes disso, existia vida ou não existia? Existia. Antes disso, existia ali uma criança? Existia. Pois a analogia que eu faço é a mesma. Fortaleza já existia bem antes do 13 de abril de 1726.
Fortaleza apenas não tinha, vamos dizer assim, um registro civil, não tinha um registro oficial. Do que é que eu estou falando? Aqui já tinha, ao redor, inclusive, de uma fortificação, de uma construção que tinha sido feita em 1649. Olha só, muito antes. O famoso forte, né, que muitos chamam de Schönesbock, outros chamam de Schönesbock, e se tornou depois o Forte Nossa Senhora da Assunção, foi construído em 1649. Ao redor daquele forte surgiram casas, ao redor daquele forte surgiu um povoado, ao redor daquele forte tinha vida, tinham ruas, tá? Claro, ruas bem rudimentares, vamos dizer assim, ruas bem, não imagine ruas calçamentadas, asfaltadas, não, mas tinha um comérciozinho bem ali, então tinha vida, tinha gente. Fortaleza, quando eu falo Fortaleza, no sentido de sociedade, pessoas, comunidade, vida, relações sociais, já existia muito tempo antes do 13 de abril de 1726. A questão é a seguinte: no dia 13 de abril de 1726, aquela sociedade, aquela comunidade que ali vivia, aquele povoado que surgiu ao redor desse forte, que hoje, né, todos sabem, é onde funciona a 10ª Região Militar do Exército Brasileiro. Fortaleza Nossa Senhora da Assunção, Forte Nossa Senhora da Assunção. No dia 13 de abril de 1726, usando a analogia que eu acabei de citar, é como se tivesse ali recebido o seu registro de nascimento. É como se tivesse ali sido oficializado a existência daquela comunidade, daquela sociedade, daquele povoado. É nesse dia 13 de abril de 1726, inclusive, que Fortaleza, né, passa a ter a permissão, quando eu digo permissão, das autoridades portuguesas, porque o Brasil, né, pertencia a Portugal, o Brasil era colônia de Portugal. Fortaleza, a comunidade que ali vivia, passa a ter a permissão de ter a sua própria Câmara Municipal. E a Câmara Municipal é o que dava a uma comunidade, a um povoado, o direito de tomar suas próprias decisões, de ter autonomia. Porque até então, a única Câmara Municipal que existia no território cearense, onde era em Aquiraz. E Fortaleza conseguiu esse direito em 13 de abril de 1726. Passou a ter a sua própria Câmara Municipal, passou a ter autonomia para tomar suas decisões locais, sem precisar mandar lá para a Câmara de Aquiraz. Porque até então, tudo que acontecia nesse povoadinho, nessa comunidade, nessa sociedade que nasceu ao redor do forte Schönesbock ou Nossa Senhora da Assunção, que é o mesmo forte, tudo tinha que ir para a Câmara de Aquiraz para ser autorizado, aprovado lá. Então, o que aconteceu em 13 de abril de 1726 não foi o surgimento de Fortaleza, não foi o início de Fortaleza, não. A vida já existia antes. Aquela criança que eu citei no exemplo, ela já existia antes. Só que, a partir de uma data específica, que foi quando foi expedido o registro civil daquela criança, a certidão de nascimento daquela criança, a minha tia passou a comemorar o aniversário dela. Mas ela nasceu bem antes. Só que a minha tia precisava de uma data para dizer, é o aniversário do meu filho. E na historiografia, né, do Brasil, na nossa historiografia, a gente tem essa necessidade de criar uma data, um dia, um mês e um ano, para que a partir dali a gente passe todo ano a comemorar tal fato. Isso foi usado pela historiografia brasileira até para criar uma identidade nacional para a gente. Mas entenda, Fortaleza não surgiu. Quando eu digo Fortaleza, eu repito, a sociedade fortalezense, o povo, as pessoas, a vida, as trocas sociais, não começou ou começaram em 13 de abril de 1726.
Não, foi muito antes. Sem falar que até mesmo antes da construção do forte, que foi em 1649, e a partir do forte começou a surgir esse povoadinho aí, já tínhamos aqui a ocupação pelos povos indígenas. Então, fique esperto. O 13 de abril de 1726 é uma mera formalidade. É a data em que se comemora o momento em que Fortaleza passa a ter permissão de ter a sua Câmara Municipal, de ser considerado um povoado autônomo, não depender mais de Aquiraz. E aí, né, tem uma expressão que a gente fala quando um povoado, lá no período colonial, ele conquistava esse direito de ter uma Câmara Municipal. A gente fala a seguinte frase, né? Tal povoado foi elevado à categoria de vila. É essa expressão que a gente fala quando um povoado ganha essa autonomia, ganha o direito de ter uma Câmara Municipal. Pois o que se comemora, muitas pessoas comemoram hoje o aniversário de Fortaleza, achando que Fortaleza surgiu, iniciou, que a vida em Fortaleza iniciou em 13 de abril de 1726. Não, isso não é verdade. Em 13 de abril de 1726, Fortaleza, o povoadinho que nós tínhamos aqui, ao redor do forte, se tornou vila. Foi elevada à categoria de vila. Passou a ter a sua própria Câmara Municipal. E detalhe, que fique bem claro, eu não estou aqui criticando, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de, como é que eu vou dizer, eu não quero jogar água, não sei se é essa expressão, eu não quero jogar a água no pirão dessa, né, historiografia que comemora o aniversário de Fortaleza, dia 13 de abril de 1726, né? A partir de 13 de abril de 1726, de maneira alguma. Eu até acho que é interessante termos uma data fixada para a gente poder celebrar. Por que não? Todos os anos, o aniversário da nossa cidade. Não vejo nada de... Mesmo exemplo, claro que é necessário, é importante, interessante que a minha tia estabelecesse ali uma data e passasse a partir dali a dizer, é o dia do aniversário do meu filho. Hoje a gente comemora o aniversário do meu filho. Já que até o momento dela encontrar aquela criança, né? Ou aquela criança encontrá-la, né? Não se sabe quanto tempo ele tinha de nascido, não se sabe qual foi realmente o dia que ele nasceu, não se sabe. Então, qual o problema? Criemos uma data a partir de agora e essa passa a ser a sua data de aniversário. Não tem problema algum, certo? Agora, se tem uma crítica que deve ser feita, é que todo ano, quando a gente para comemorar o aniversário de Fortaleza, eu acharia interessante que a gente fizesse uma reflexão e fizesse assim, do ano passado para cá, de 2025 para cá, de quando Fortaleza comemorou oficialmente 299 anos para cá, para os seus 300 anos. O que mudou? O que melhorou? O que evoluiu? Quais as transformações que aconteceram do último ano para cá? Para que a gente faça essa análise, para que a gente faça essa reflexão, veja o que vem dando certo, veja o que vem dando errado, para que a gente, a cada ano que passe, tenha uma cidade cada vez melhor. Beleza? Então, é essa reflexão que eu queria fazer acerca da data de hoje, o 13 de abril, em que Fortaleza comemora 300 anos. E que assim seja. Se estabeleceram a data 13 de abril de 1726 como a data do início da cidade de Fortaleza, que assim seja, comemoremos todos os anos. Eu não vejo problema algum. Só não esqueça, antes do 13 de abril de 1726, nós já tínhamos vida aqui, nós já tínhamos sociedade aqui, relações sociais, uma comunidade já ocupava esse espaço ao redor do Forte Schoenersborg, ou Schoenersborg, Nossa Senhora da Assunção, que é o mesmo forte, mesma coisa, bem antes dessa data. Não esqueça disso, tá? Cheiro do lavor. Valeu!